E o presidente francês Emmanuel Macron cancelou uma viagem que tinha para a Alemanha. Ele resolveu justamente ficar em Paris para tentar resolver a crise que tomou conta do país. É a quarta noite de protestos violentos e teve mais de 1.300 presos. A gente vai acionar mais uma vez a Priscila Yazbek para entender como é que está primeiro essa situação, quais são os próximos passos, o que Macron, ficando na França também, consegue efetivamente fazer com que esse calor aí das ruas mude um pouquinho esse cenário. E acho que eu tenho uma pergunta muito pessoal para você, Pri, você que vive aí em Paris, está trabalhando na rua nesse momento. Qual que é a sensação? Como é que estão as ruas por onde você passou? O que você pode trazer aí diante do seu olhar nas ruas parisienses? Oi, Renan, bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. Esses eventos, esses vandalismos que aconteceram em alguns lugares, a gente falou até mais cedo que foi em Albertville, foi também em Nanterre, Lyon, Marseille, foram algumas cidades que se espalharam com esses protestos violentos. E em Paris, o que a gente pode dizer é que algumas ruas, a Rue de Rivoli, que é uma rua turística que leva até o Louvre, teve algumas vitrines quebradas, mas que já foram consertadas, então também os lojistas eles se preocupam em resolver a questão rapidamente. No dia seguinte eles já tentam colocar, ou eles colocam um tapume nas portas, ou eles já colocam uma nova vitrine, um novo vidro nessas lojas que são mais frequentadas. Uma loja da Nike também foi invadida, uma loja da Louis Vuitton, então eles se preocupam em resolver isso rapidamente. E são algumas regiões, são alguns pontos específicos de Paris que tiveram esses ataques, e também alguns pontos da periferia, do subúrbio de Paris e a região metropolitana, que é onde fica Nanterre, que foi onde aconteceu então essa morte desse jovem de 17 anos que trouxe revolta à população e que acabou levando a todos esses atos de violência, também de vandalismo. O que está por trás dessa história toda, Renan, é uma história de traumas muito grandes e de feridas que foram reabertas aqui na França, porque os jovens negros e árabes, eles são muitas vezes os principais alvos da polícia. Existem algumas estatísticas que mostram que eles têm 20 vezes mais chance de passar por uma abordagem policial. Também tem um outro número que diz que no ano passado 13 pessoas foram mortas a tiros por policiais em circunstâncias muito parecidas com as circunstâncias de Naël, em uma batida de trânsito, em uma parada de trânsito. E a maioria deles, de novo, eram árabes e pessoas negras. Então, isso traz também uma revolta muito grande dessas pessoas que são descendentes de árabes, dessas pessoas que são negras e que sabem que muitas vezes são pessoas que estão muito mais sujeitas a esse tipo de fatalidade, Um outro lado da questão, um outro ponto que está sendo muito discutido aqui é a forma como essas pessoas devem se manifestar. Inclusive, Kylian Mbappé, que é jogador do Paris Saint-Germain, com certeza o Renan conhece bem, mas muita gente conhece também no Brasil, é um jogador que, inclusive, na Copa do Mundo, fez uma atuação brilhante, então é conhecido no mundo todo, tem sido uma voz muito vocal nessa história toda. Primeiro ele fez um tweet condenando a morte de Naël, falando que era um dia muito triste para a França, e ele acabou de fazer também mais uma postagem dizendo o seguinte, vou trazer alguns trechos aqui do que ele fala que esses confrontos e a degradação têm abalado muitos bairros, e ele falou que desde o trágico evento da morte de Naël, nós estamos assistindo a uma expressão de raiva da qual entendemos a substância, mas cuja forma não podemos endossar. Então a questão é muito essa que está se discutindo aqui, que o motivo para essa revolta é legítimo e isso não se discute. Muita gente fala que pouquíssimas pessoas, talvez só pessoas de extrema direita, discutem a substância dessa raiva. A questão é que mesmo as pessoas que são as mais afetadas, as principais vítimas da violência policial, muitas delas não concordam com a forma como acontecem esses protestos, com esses atos de vandalismo, até porque isso faz essas causas se perderem um pouco. A gente viu isso também na reforma da Previdência, quando muitos protestos aconteceram e os próprios manifestantes me abordavam nas ruas como repórter para falar, olha, a gente não endossa a violência, tá? A gente está aqui protestando de forma pacífica. Então, durante essa semana aconteceu uma marcha branca chamada Marche Blanche lá em Nanterre, em homenagem ao Naël, e inclusive eu conversei ontem em Nanterre com uma lojista que teve a sua sorveteria invadida e ela falou o seguinte, a Marche Blanche foi linda, foi belíssima, eu conheço muitas pessoas que participaram e eu apoio essa
homenagem, mas não precisavam ter invadido a minha loja. Eu vou ter um prejuízo agora que eu não sei como que eu vou lidar. Então são pessoas humildes às vezes, né, que tiveram, que acabaram sendo também vítimas desses atos de violência. E só para finalizar, Renan, o presidente Emmanuel Macron, como você disse, então adiou essa viagem à Alemanha. O governo francês está sob uma pressão fortíssima, já vinha sob uma pressão por causa dos protestos da reforma da Previdência, que também tinham cenas de confronto e de violência policial. Agora está tendo que lidar mais com essa crise. Eu volto com você.